Caros irmãos, irmãs de caminhada, uma boa noite a todos. Esperamos que se encontrem bem, em segurança em suas casas, tranquilos. E hoje nós vamos continuar com a nossa reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as quintas-feiras, 19 horas, a gente está aqui para ler e refletir sobre essas verdades maravilhosas que o Cristo nos deixou. Para iniciar o nosso trabalho, eu escolhi uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que a mensagem ela tem como título Apacenta. Então começa assim: apacenta as minhas ovelhas, Jesus. Então, isso está lá no Evangelista João, capítulo 21, versículo 17. E diz assim a mensagem: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentações, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para consigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então a mensagem nos fala que nós precisamos respeitar o outro, né, na sua diferença, porque quem hoje nos pede, amanhã poderá estar nos ajudando. E nada é definitivo nessa vida. Nós estamos sujeitos à lei de progresso. E todos nós um dia seremos anjos. Às vezes as pessoas perguntam, mas não nessa encarnação. Sim e talvez não. Mas um dia todos nós progrediremos. E nós temos Jesus como horizonte, que é o nosso grande modelo. Então, nesse momento, com essa mensagem lindíssima que Jesus nos deixa como mensagem, mas muito mais como ensinamento, nós queremos elevar as nossas vibrações ao alto, pedindo a Deus que nos abençoe nas nossas intenções, que nós possamos aproveitar a nossa dor diária para o cumprimento da nossa diretriz reencarnatória. Que a nossa diretriz seja sempre de muito aprendizado, que nós possamos, com esse aprendizado, dar o exemplo àqueles que nos rodeiam e que possamos também exercitar o amor, o respeito, a solidariedade e a benevolência. E aí, com esse propósito que nós vamos iniciando o nosso evangelho, e que hoje nós continuamos no capítulo número 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita.
E hoje nós vamos ler o item número 11, que é sobre a beneficência. Então, essa mensagem, ela fala assim, essa mensagem, ela é do bispo de Argel, que ele enviou, né, através da psicografia, em Bordeaux, 1861. Então, o que ele diz aqui? Ele diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros, doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que a de fazer seus irmãos felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando representantes da divindade trazeis alegrias a essas pobres famílias que na vida só conhecem vicissitudes e amarguras? Quando vedes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão? Esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que se cravavam como um pontiagudo punhal no coração materno. Tenho fome. Compreendereis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes só havia desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide até o infortúnio, ide, sobretudo, em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que a mim o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás a consolação deles, o antegozo das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos juntos no seio de Deus de amor. Virtude divina, tu me propiciaste os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Pudessem meus irmãos encarnados acreditar na voz do amigo que lhes fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quanto de vós estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar-lhes os olhos quando a morte reclamá-los. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, ao contrário, agradeceis a Deus. E prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolphe, bispo de Argel. Lindíssima mensagem desse espírito, né? Então, ele nos fala que a caridade, ela é o caminho, é a diretriz para uma vida mais tranquila,
uma vida em paz, né? Uma vida equilibrada, porque ao mesmo tempo em que a gente estende a mão para o outro, e aí a gente não fala só da caridade material, acho que a semana passada a gente estava comentando até sobre isso, a gente não fala da caridade somente a caridade material, mas também da caridade espiritual, emocional, né? Mas no momento em que a gente vê as misérias das pessoas, sejam elas misérias materiais ou emocionais, e quando a gente consegue auxiliar de alguma forma, tirar aquela pessoa daquele desespero que muitas vezes se encontra, né? A gente é como que gratificada, né? Não que Deus puna ou premie, não é isso, mas no momento em que a gente consegue ser humano e que a gente consegue agir como espíritos criados por Deus, né? Como criaturas de Deus, nós chegamos perto, muito perto da nossa humanidade, da nossa essência, que é divina. E no momento que a gente chega perto dessa essência divina, há uma alegria interior que nos compensa. Então, não é Deus que chega e premia, ah, não, tu fez tal coisa, eu vou, né, te dar tal coisa, te premiar, não. É, no momento em que nós usamos da nossa humanidade, nós nos aproximamos da nossa essência divina. E é isso que nos faz nos sentir melhores, mais felizes, mais tranquilos, mais em paz. E como eu estava dizendo, a caridade, até bem pouco tempo atrás, a caridade material ela era quase que única e essencial, né? Não que ela não continue sendo essencial, ela é, porque também ninguém sobrevive de barriga vazia, passando frio, né? Com essas necessidades materiais. Mas a caridade espiritual, a emocional, ela é tão importante quanto. E talvez até mais importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a gente acolhe a dor do outro e ameniza de alguma forma, seja através de uma conversa, de um abraço, de uma explicação, aquela pessoa se fortalece, né? E ela própria tem condições de ir buscar as condições materiais que ela necessita naquele momento. Então, é importante que a gente estenda a mão nos dois sentidos, tanto materialmente como espiritualmente, que é o que a maioria da população hoje no planeta necessita. Que a gente consiga, né, dividir, repartir aquele conhecimento, aquela sabedoria, o carinho, a amorosidade que a gente tem condições, né? Tá bom? E a caridade, como eu sempre tenho dito, né? A palavra caridade, o conceito caridade é um conceito ainda bastante complexo. É bastante complexo, por quê? Porque se nós estudarmos bem a doutrina espírita, livro dos espíritos, o evangelho, livro dos médiuns, Gênesis, enfim, a própria obra do André Luiz, nós vamos perceber que cada um tem a sua diretriz reencarnatória. E muitas vezes, quando a gente tenta tirar uma pessoa de forma assim rápida da situação onde ela se encontra, sem que ela aprenda o que ela precisa aprender através daquela situação, nós não estamos fazendo caridade, né? Porque aquela pessoa precisa aprender através daquela situação que ela está passando naquele momento. Então, é bem complexo essa questão, complexa essa questão, porque nós temos que usar muito do bom senso, né? Essa questão assim de só alcançar, só dar
coisas materiais e alcançar e dar, né? Muitas vezes a pessoa sai daquela condição de necessidade material e não aprende o que ela precisa aprender. Porque a verdadeira caridade é aquela em que a gente consegue auxiliar na transformação das pessoas, né? Isso a gente tem que trazer isso muito bem claro na nossa cabeça, não que a gente vá se negar, né? Negar um prato de comida, um agasalho, enfim, não é isso, né? Porque também nós temos que amenizar a dor do outro, mas amenizar não quer dizer tirar ele, muitas vezes, daquela situação que é necessária para o avanço espiritual, né? Não sei se vocês conseguiram me compreender, mas a gente vai conversando e vai se inteirando e vamos nos entendendo, tá bom? E no item número 12, né, nós temos uma mensagem bastante grande, que é do São Vicente de Paulo, né, que ele mandou essa mensagem em Paris, 1858, que é também sobre a beneficência, né? Então, ele diz assim: sede bons e caridosos, é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ela só encontra felicidade e consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos. Deixai de lado a terrível praga do egoísmo. Esse dever cumprido deve abrir-vos a estrada da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria íntima dilatar-se ao relato de um belo devotamento de uma obra caridosa? Se a volúpia que procurais é só a proporcionada pela boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos falta exemplo. O que não há é boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos traz a piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes caridade e amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas palavras divinas, o coração a todas as dores, as doces máximas? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Esse código admirável é deixado no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai nelas. Aqui ele está dizendo, né, que esse código admirável é deixado no esquecimento, né? Então, e que nossos males não provém de outra coisa senão do abandono voluntário que fazemos desse resumo das leis divinas. Então, muitas vezes a gente lê e não pratica. A gente ouve e também esquece, deixa de lado, né? Então, ele está afirmando aqui que os nossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo nas leis divinas. Quer dizer, ninguém é tão pobre que não possa, né, dividir, seja conhecimento, seja materiais, algum recurso material, seja uma palavra amiga, seja uma escuta sensível, né? Todos nós temos condições de fazer alguma coisa, e é isso
que Jesus espera de nós. E esses espíritos estão chamando a nossa atenção desde a época em que psicografaram, né? 1858. E ele segue dizendo assim: homens fortes, cingi-vos, homens fracos, fazei armas de vossa mansuetude e de vossa fé. Fortes, cingi-vos, homens fracos, fazei armas de vossa mansuetude e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Isso é apenas um encorajamento que vos viemos dar, e é apenas para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite manifestar a vós. Mas, se quisesseis, não haveria necessidade senão de ajuda de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão por causa dos que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança de uma melhor sorte, nem interesse mortal que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é senão um raio puro de luz que uma alma caridosa faz brilhar. Então, ele explica aqui, né, que a caridade é uma virtude fundamental que vai sustentar toda a nossa vida, todo um edifício das virtudes terrestres, né? Se a gente quer ser virtuoso, nós precisamos trabalhar, nós precisamos dividir, porque quem divide multiplica, né? E ele segue dizendo assim: a caridade é a âncora eterna da salvação. Em todos os globos, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como é possível querer ignorar essa bondade suprema? Qual seria, pensando assim, o coração suficientemente perverso para rechaçar e expulsar de si esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para amotinar-se contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm pudor sobre suas obras. Mas acredito que uma obra que comecei seja uma das que podem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo muitas vezes os espíritos pedirem para continuar minha tarefa. Vejo-as, minhas doces e caras irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria propiciada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuarem em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Tereis a recompensa dessa virtude com seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. Vicente de Paulo. Então, eu lendo essa mensagem, lembrando assim, passando um filme assim na cabeça, né? A gente está vivenciando um momento bastante grave em todo o Rio Grande do Sul. Várias cidades, né, que sumiram, foram alagadas totalmente, destruindo estradas, casas, fábricas, lojas, tudo. Quantas pessoas hoje estão sem casa, sem ter para onde ir, muitas vezes sem uma roupa no corpo, sem o trabalho que também foi destruído. São vidas que foram destruídas.
né, por toda essa catástrofe ambiental. E claro que, como a gente sabe, nada acontece por acaso, tudo é necessário, né? Muitas vezes é pela dor que a gente acaba aprendendo aquilo que a gente precisa aprender, né? É preciso receber uma sacudidela bem grande da vida, né? Para retomar o nosso caminho, a nossa diretriz. Então, mas mesmo assim, não deixamos de ser solidários com os nossos irmãos. E deu para perceber na cidade que a solidariedade está solta, que as pessoas estão realmente se mobilizando em prol da amenização dessas dores todas. E isso nos deixa muito tranquilos, porque nós vemos que ainda existe humanidade, que ainda existe pessoas sensíveis, ainda existem pessoas que se preocupam com a dor do outro. E isso estimula a gente a seguir em frente e acreditar e confiar no ser humano. Então, está havendo toda essa movimentação muito bacana na nossa cidade, pelo menos que a gente tem acompanhado, e pessoas que estão realmente preocupadas umas com as outras. E a gente está tendo a oportunidade de exercitar essa palavra tão cara e tão complexa, né? Porque não tem quem não possa ajudar. Não tem. Todos nós podemos ajudar de alguma forma, sendo com uma palavra amiga, sendo com uma escuta sensível, seja alcançando roupas, agasalhos, material de higiene, material de limpeza, alimentos, enfim. Ou até mesmo trabalhando como voluntários nesses locais onde estão sendo arrecadados esses mantimentos. Então, graças a Deus, a gente está bem, está no caminho certo, estamos nos aproximando da nossa humanidade e, infelizmente, às vezes é preciso uma sacudidela grande como essa, né? Que não foi uma sacudidela de Deus, não foi. Isso tudo são consequências dos nossos atos, né? Dos nossos atos, da agressão que nós estamos fazendo com o nosso planeta, do nosso ambiente, que também é uma outra questão que a gente precisa refletir muito, trabalhar muito, que também está no alcance de todos nós, ter esse cuidado com o planeta. Em atitudes bastante simples, separando os resíduos que a gente, nossos resíduos, né, que a gente produz na nossa casa, separando, e também, como é que eu vou dizer, enviando, né, para os locais certos, que nós sabemos que tem associações de catadores em Santa Maria que fazem isso, né? Sendo as atitudes que nos vier na nossa mente de preservação ambiental. Todos nós também podemos. E então, dessa forma, a gente está contribuindo para que essas catástrofes não aconteçam mais. Porque não é preciso a dor para a gente aprender, né? A gente pode também aprender pelo amor. E então, pessoal, nós estamos já a 1 minuto do nosso horário. Vamos deixar o item número 13 desse capítulo para a próxima semana. Hoje, nós conseguimos refletir bastante sobre o item número 11 e 12 do capítulo, e que essas palavras que foram pronunciadas aqui, essa reflexão que foi feita aqui, que a gente possa, com o passar dessa semana, tentar colocar em prática, tentar vivificar, colocar na nossa experiência diária, estender a nossa mão
nos colocar à disposição tanto dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades, como nós, nas nossas relações uns aos outros. Como disse a mensagem do Emmanuel aqui, né? A gente pode fazer caridade só agindo no bem, sem grito, sem xingamento, sem cadeia, sem forca, sem chicote, sem vara, sem castigo, sem imposição, sem abandono dos infelizes, nem flagelação aos transviados, sem lamentações, sem desespero, né? Respeito às diferenças, enfim, é uma lista de coisas, de ações que temos condições de fazer, de exercitar no nosso dia a dia, né? E isso tudo não é para o bem do outro, e sim para o nosso bem em primeiro lugar. Por quê? Porque dessa forma estaremos nos aproximando da nossa humanidade, da nossa essência, que é divina, e cada vez que a gente se aproxima da nossa essência divina, nós somos pessoas mais felizes, mais tranquilas e mais em paz. Eu agradeço muito a atenção de todos, estaremos na próxima quinta-feira, continuando essas reflexões, agradecendo ao mundo espiritual que esteve aqui presentes e que nós possamos ter uma boa noite de sono, de descanso do corpo, de refazimento do espírito e que tenhamos as bênçãos do alto para colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Obrigada a todos, que assim seja, uma boa noite. E até a semana que vem.